4 horas da manhã, né, madrugada, me acordando aí para o meu devocional e aproveitando o ensejo para compartilhar das bênçãos de Deus com os irmãos que nos acompanham nesse humilde canal, que foi feito com a intenção de alcançar a nossa comunidade, né? Mais uma vez repito, sou pastor há algum tempo, né? Na verdade, cerca de 10 anos ou mais, né? Fui consagrado ao ministério pastoral, mas que tomo conta de igreja são 21 anos, né? 21 anos. Casado, Carla Gardênia, né? Pai de 2 filhos, Adiel Caio e Agatha Cauane. Enfim, estou debaixo da liderança do pastor Gerson Vilas Boas e irmã Nádia, a missionária Nádia Vilas Boas. Hoje, acredito ser dia 21 do ano de 2023, certo? E eu quero aqui talvez abrir um precedente para a gente aprender um pouco sobre esse tema que eu achei bastante interessante para a nossa comunidade. Caso os irmãos sejam abençoados com esse conteúdo, compartilhe ele com os demais irmãos, para que os seus irmãos também sejam abençoados, tá certo? Nós vamos falar um pouco sobre maturidade cristã, ou maturidade espiritual, como queiras, que é um acesso, certo? Que dá acesso à herança plena. Como se trata de um resumo, eu quero aqui ser bastante incisivo em minhas palavras e sucinto também, né? Então, antes de tudo, quero ler uma frase aqui dita por Charles Spurgeon. Na juventude, diz Charles Spurgeon, aprendemos, na maturidade, compreendemos. Ele traça aqui um paralelo entre aprender e compreender. Mas é interessante. Na juventude aprendemos, na maturidade compreendemos. Então, nós partimos aqui do princípio de que a fé é de suma importância para alcançarmos todas as bênçãos que foram ministradas em Cristo Jesus a nós, né? Que nós podemos aqui chamá-las biblicamente também, porque é uma linguagem bíblica de herança de Deus, né? Porque nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus da herança de Deus, das bênçãos de Deus, né? Que foram ministradas à vida da igreja por meio de Jesus Cristo. O acesso a essa bênção, ou a essa herança, vem por meio da fé. A fé é fundamental para isso, né? A gente vê que a fé é fundamental para muitas coisas, e a mais importante delas é a salvação em Cristo Jesus. Não existe evangelho se não for centralizado na salvação em Cristo. Estou aqui com a Bíblia da minha filha, certo? Bíblia da minha filha. Eu quero ler aqui um texto, justamente para a gente fundamentar melhor o que nós estamos falando na palavra. Se você tiver com sua Bíblia aí, seja a Bíblia impressa, seja a Bíblia no tablet ou no celular, abra comigo no capítulo 2 de Efésios, e eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, ou por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a salvação, ela é pela graça de Deus, mediante a fé. Então vemos aí a importância da fé, né, para a salvação. Sem ela não tem como sermos salvos em Jesus Cristo. A fé é importante, mas diz o autor do livro, é importante, mas, não sei se você está vendo aí, mas reticências. A fé é importante, na verdade, podemos classificá-la como vital e essencial. Agora, ela é vital e essencial na caminhada cristã, pois não há salvação sem fé, né? Como está escrito, porque pela graça sois salvos mediante a fé. O próprio Cristo declarou isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
tenha a vida eterna. João 3,16. Se fosse apenas por essa razão, ela já deveria ser classificada como importantíssima, né? Só pelo fato da fé nos dar acesso à salvação em Cristo Jesus. No entanto, vamos além para ver que todo relacionamento com Deus é baseado na fé. Todo relacionamento com Deus, o vínculo aí desse relacionamento é a fé. Ok? Veja como a fé é importante. O profeta Abacuque disse, o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Essa declaração é repetida 3 vezes no Novo Testamento. Vamos lá, caso você ache que eu estou falando um pouquinho rápido, e estou, né? Você vai pausando o vídeo e conferindo aí na sua Bíblia os textos. 3 vezes aparece a declaração, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas 3, versículo 11, Carta aos Hebreus 10 e versículo 38. As Escrituras ainda esclarecem que sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Além de ser impossível receber qualquer coisa da parte dele, esta última sentença foi escrita por Tiago, ao comparar o homem que duvida à onda do mar. O Tiago que faz essa comparação, né? O homem que duvida com as ondas do mar. Como é que aparece aqui o texto? Suponhamos, diz Tiago, né? Suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Né? Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 1 e 7. O homem que duvida é como a onda do mar impelida e agitada pelo vento, que vai que ele complementa dizendo que esse homem não deve supor que alcançará de Deus alguma coisa. A ideia aqui é que ele é volúvel, né, na sua fé. Ele é uma pessoa que varia na sua fé. Tiago capítulo 1, versículo 7. O próprio Cristo estabeleceu a fé como condição para se ver mais daquilo que Deus pode fazer. Então, veja aí o que diz. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 40. Então, veja que a fé também aí é uma condição para ver mais do que aquilo que se pode fazer. Então a fé lhe dá amplitude na sua visão. Ela faz você enxergar além das barreiras. João capítulo 11, versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. Então isso é assim extremamente importante, né? Creio que o movimento de fé promovido no século XX, disse o pastor Luciano Subirá, ajudou a igreja a crescer muito. Porém, como todo o processo de restauração corre o risco de ir a um extremo ao outro, então é exatamente isso que acontece, né, em todo movimento. Então no século XX houve aí um crescimento, uma restauração no meio cristão evangélico, né, por conta das pregações que falavam a respeito de fé. Porém, em todo movimento acontecem os extremos, né, os excessos e os erros. A partir da completa falta de ensino sobre a fé, passou-se a acreditar que tudo, na verdade, na vida cristã pode ser alcançado apenas pela fé. Né? Como o foco era somente ensinar a respeito da fé, né? Então a mente do ser humano crente foi centralizada somente nesse tema, né? Fé é importante para alcançar. Então esquecemos das outras coisas que estão correlacionadas à fé em Cristo Jesus, né? E aí foi que apareceram alguns equívocos, alguns excessos, alguns erros, né? Então a fé sempre será importante, porém é necessário enxergar entre aspas, mais um ou um porém. O quadro é maior e deve ser considerado por completo, senão a essência é contaminada ou pelo menos reduzida. Eu vou sintetizar aqui o que ele está dizendo aqui. O tema
Fé, ele é muito mais amplo, né? Existem elementos que estão por trás da fé que corroboram, né, de maneira eficaz para que alcancemos um bom relacionamento com Deus e vitórias em todos os aspectos da vida. Então, fé é importante, ponto. Mas existe aqui, como acabei de dizer, outros ingredientes que estão correlacionados à fé. A pergunta que deve ser feita é: será que a fé sozinha leva-nos a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós? Essa é uma pergunta. Será que a fé por si só ela tem essa capacidade, né, de nos levar a receber tudo aquilo que Deus tem para nós? Porque eu parto de uma experiência própria, tanto vivenciada por mim como eu tenho visto na vida dos outros, que há pessoas que realmente têm uma fé genuína, porém falta alguns outros elementos importantíssimos, né? E que, de alguma maneira, tanto eu como outras pessoas, pelo fato de crermos e não, de alguma forma, não alcançarmos a bênção de Deus naquele instante, naquele momento, ou da forma que criamos, acabamos frustrados, né? Com Deus, ou às vezes consigo mesmo, não entendendo o porquê que, apesar de termos fé, a bênção não chegou. Então a pergunta que paira aqui é: será que fé sozinha, por si só, ela nos leva a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós? Então a resposta é categórica: não. A fé por si só ela não tem esse poder. E aí a gente vai ver alguns exemplos necessários, né, para possuir, para alcançar as promessas de Deus. Por exemplo, você vê, se você abrir a sua Bíblia aí, aos Hebreus capítulo 11 e versículo de número 33, você vai ver que na descrição dos heróis da fé aí, você vai ver a seguinte expressão: aos quais por meio da fé obtiveram as promessas, né? Aos quais por meio da fé obtiveram a promessa. A mesma ideia se encontra na carta aos Romanos, quando Paulo relaciona a fé de Abraão ao recebimento de que o Senhor havia prometido. E lá está escrito, Romanos 4, versículo 19 ao 21, em síntese, eu vou fazer essa leitura que diz o seguinte: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Até então, nós estamos vendo aqui a importância da fé, mas, como tenho dito, nós vamos ver já já que a fé por si só ela não nos dá possibilidade de receber essa herança em Cristo Jesus. Ela somente, né? Existem outros elementos que estão atrelados à fé. O escritor aos Hebreus também acrescenta uma informação crucial. É necessário mais que fé. Veja o que a Bíblia diz, é necessário mais que fé. Enfim, a mesma Bíblia salienta a necessidade vital da fé para alcançar as promessas divinas também. É a mesma Bíblia que indica que é preciso mais que isso para chegar lá. A mesma Bíblia que enfatiza que a fé é importante para alcançar as promessas é a mesma Bíblia que enfatiza que é necessário algo mais. Então nós vamos ver o que é esse necessário, esse algo mais. Vejamos esse texto de aos Hebreus capítulo 6, versículo 11 até o versículo 15. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, olha aí, mostrando até o fim, aí a palavra diligência aparece, pela plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, então nós temos que imitar aqueles que têm fé, ou a fé daqueles que alcançaram pela longanimidade. Olha a palavra aí, longanimidade.
herdaram as promessas. A gente já vê nesse texto que aparece aqui a palavra diligência, a palavra longanimidade, né? E eles herdaram as promessas, porque eles foram diligentes, eles foram também longânimos. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência, olha a palavra paciência, obteve Abraão a promessa. Então vejamos aí, né, como é interessante isso aí. Né? Preciso ter diligência, preciso ter longanimidade. Abraão creu na promessa, conforme Romano destaca, e teve que esperar com paciência para obtê-la. Logo é preciso ser diligente e até o fim, não apenas ter fé, mas também ter longanimidade. Então, já percebemos aqui dois elementos que estão interligados à fé, que possibilita alcançar essa bênção da parte de Deus, né? Ou as bênçãos da parte de Deus. É importante ter fé, mas é importante ter paciência, né? É importante ter diligência. A palavra traduzida como longanimidade, no original grego, é uma palavrinha aqui que talvez eu não acerte aqui, deixa eu ver, é macrotomia, é uma expressão um pouquinho diferente, macrotomia, né? De acordo com Strong, significa paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança e clemência. A tradução brasileira da Nova Versão Internacional optaram pelo termo paciência, enquanto a versão corrigida de Almeida e a Nova Versão Transformadora escolheram a palavra perseverança. As três traduções são sinônimas e indicam a necessidade de haver uma só fé somada à capacidade de não desistir, tá certo? Em resumo, uma fé somada à capacidade de não desistir. Outros textos bíblicos também destacam o conceito mais que fé. Observe o que o apóstolo Paulo ensinou, certo? E a gente termina aqui para o vídeo não ficar longo. Por isso mesmo, empenhando-se para acrescentar à sua fé a virtude. Olha aí quanta coisa. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio. Veja que uma coisa está sempre interligada à outra. O domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quanto entrar no reino do reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Segunda de Pedro, eu fiz essa leitura do capítulo 1, versículo 5 ao versículo de número 11. Pause o vídeo, leia texto por texto, analise a minha fala e absorva aquilo que é produtivo, aquilo que é bom para você, porque a ideia aqui é que você cresça em fé, é que você cresça na paciência, no amor fraterno, que você tenha todas essas qualidades que agora foram citadas em 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 11, para que assim possamos alcançar as promessas divinas, essa herança plena do Senhor para as nossas vidas. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém. A intenção é essa. É só contribuir com a fé dos nossos queridos irmãos. Deus te abençoe.